Pessoal, vamos começar a falar aí da trigonometria, né? Inicialmente a gente vai falar da ideia de trigonometria no triângulo retângulo, né? Então eu desenhei um triângulo retângulo aqui, né? O triângulo retângulo é caracterizado por conta de um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Só mudar aqui, ó. Alfa. E esse ângulo aqui eu vou chamar de beta, certo? Beta. Beleza. Vamos trabalhar então aqui algumas relações importantes no triângulo retângulo, né? A primeira relação que eu vou falar nem se trata de trigonometria, mas é o teorema de Pitágoras que diz que cateto ao quadrado, então peguei o cateto A, que é a distância desse lado aqui, medida desse lado, mais esse outro aqui que é o B ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então esse é o teorema de Pitágoras, que trabalha a relação entre cateto e hipotenusa. Lembrando que isso aqui é a hipotenusa, e esse B é um cateto, e esse A é outro cateto. Então, os lados de um triângulo retângulo são chamados assim. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é o que a gente chama de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de cateto. E a gente viu aí no ensino básico, no teorema de Pitágoras, que quando eu pego um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, essa é uma relação fundamental aí para a gente entender muita coisa no decorrer da trigonometria aí. Beleza. Dado isso, a gente começa a fazer a relação trigonométrica a partir desses lados. Então, a gente começa, por exemplo, com o seno. O seno de um ângulo, pensando aqui na representação do triângulo retângulo, ele sempre vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Sempre vai ser isso aqui. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com o ângulo alfa, o seno do ângulo alfa, ele vai ser o cateto oposto ao ângulo alfa, que é o B, né, sobre a hipotenusa que eu chamei aqui de C, né? Então, é o seno do ângulo alfa. Se eu estiver trabalhando com o seno, por exemplo, do ângulo beta, o beta é esse aqui, ó. O cateto oposto a ele, o nome oposto é justamente por a ideia de oposição aqui, ó. O cateto oposto ao beta é o A. Então, A sobre a hipotenusa, que é o C, né? Então, a medida do seno no triângulo retângulo, ela é sempre dada pelo cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Como que é dado, então, o cosseno? Que a gente representa assim. O cosseno de um ângulo vai ser dado através da divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. O que é o cateto adjacente? Vamos trabalhar, por exemplo, aqui com o ângulo alfa, né? Com o ângulo alfa, que é esse aqui, ó. Em relação ao ângulo alfa, esse cateto aqui é o oposto. Então, esse cateto aqui vai ser o que a gente chama de cateto adjacente, que é o cateto que está junto a ele, adjacente a ele. Então, o cateto adjacente é o A e a hipotenusa, nesse caso, é o C. Ó, qual é o cosseno de beta? O cosseno de beta vai ser, o beta está aqui, ó. Em relação ao beta, cateto oposto é esse aqui, que é o A, e o cateto adjacente é esse que está do lado dele aqui, que é o B, né? Então, o cateto adjacente vai ser o B sobre a hipotenusa, que é o C, né? Então, a gente tem essa relação para o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, e a gente tem essa relação para cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa aí, beleza? Beleza, pessoal. Então, olha só. Como consequência disso que a gente acabou de ver, dessa relação do seno e do cosseno, a gente consegue trabalhar a perspectiva da tangente, ó. A tangente, que a gente escreve assim, a tangente de um determinado ângulo sempre vai ser a divisão entre seno e cosseno. Então, a tangente de um determinado ângulo é a divisão do valor do seno pelo valor do cosseno. O seno, como a gente viu, ele sempre vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, por sua vez, como a gente viu aqui, ó, ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Na divisão de frações, a gente mantém a de cima, que eu vou colocar só cateto oposto, vou escrever só assim, ó, sobre hipotenusa. E multiplica pelo inverso da de baixo, que vai dar hipotenusa sobre cateto adjacente.
Hipotenusa você cancela com hipotenusa, então vai sobrar cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então assim a gente acha a tangente. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vamos pensar aqui, qual seria a tangente de alfa, né? Então a tangente de alfa é o cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente, que é A, certo? Qual que é a tangente do ângulo beta? O ângulo beta é esse aqui, ó. Cateto oposto a ele é o A e o cateto adjacente a ele é o B. Então é assim que a gente acha a tangente, né? Se você voltar aqui, ó, no outro slide que tem aqui, ó, olha só que esses valores que eu tinha aqui, olha, é a mesma coisa de fazer o seguinte, ó. Qual que é o valor, por exemplo, de tangente de alfa? Né? É dividir o seno de alfa por cosseno de alfa. Também poderia pensar nisso, ó. Quem é o seno de alfa? A gente viu que o seno de alfa é o B sobre C. Quem é o cosseno de alfa? É o A sobre C. Então, na divisão de fração, mantém a de cima, que é o B sobre C, e multiplica pelo inverso do de baixo, que é o C sobre A. Que é isso aqui, ó. Cancela C com C, então vai sobrar B sobre A, que é justamente o que a gente tinha aqui, ó. Tangente de alfa é B sobre A. Então, a tangente é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, no triângulo retângulo, né, gente? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Daqui surgem as outras relações trigonométricas, que são as seguintes: a secante, a cossecante e a cotangente. A secante que a gente representa só assim, ó, ela é o inverso do cosseno, ou seja, ela é 1 sobre cosseno. Como o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, a secante, por ser inverso, vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. Quem é a cossecante? A cossecante, que a gente escreve assim, ela é o inverso do seno. Como o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, a cossecante é o inverso, então ela vai ser hipotenusa sobre cateto oposto, né? Então a cossecante é a hipotenusa sobre o cateto oposto. A cotangente, que a gente escreve assim, ó, ela é o inverso da tangente. Se a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, a cotangente é cateto adjacente sobre cateto oposto. Então vamos lá, vamos pegar esse ângulo aqui que a gente chamou de alfa. Qual é a secante de alfa? Então, lembrando sempre a perspectiva de inverso, se a secante é o inverso do cosseno, o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a secante vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente. Qual é a cossecante de alfa? Né? Qual é a cossecante de alfa? Cossecante é o inverso do seno. Então, o seno de alfa é B sobre C. Então, a cossecante vai ser C sobre B, ou seja, hipotenusa sobre o cateto oposto. E o cateto oposto ao alfa é o B aqui, ó. Qual vai ser, então, a cotangente de alfa? Lembrando que o alfa é esse ângulo. Então, é o inverso da tangente. A tangente é cateto oposto a ele, que é o B, dividido pelo cateto adjacente, que é o A. Então, a cotangente é o inverso, ó, é o A sobre B, que é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Né? Então, essas são as relações que são essenciais para a gente trabalhar a perspectiva de trigonometria no triângulo retângulo. Eu vou apresentar 3 relações para vocês aqui, que elas vão ser muito úteis aí, não só na disciplina de cálculo, mas no curso como um todo. Deixa eu até pegar o triângulo aqui de novo, né? E a gente vai usar esses conceitos que a gente trabalhou aí para desenvolver essas 3 relações aqui, ó. Vou colocar elas aqui, ó. A primeira relação que eu vou passar para vocês, ela se chama relação trigonométrica fundamental. Ela é relação trigonométrica fundamental. O nome já diz, ó, fundamental, né? Como que a gente chega nessa relação trigonométrica fundamental? Ela fala o seguinte, ó,
Qualquer ângulo que você tiver, aqui eu vou chamar de alfa, tá? A gente tem que o seno ao quadrado desse ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Sempre que a gente tiver seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um determinado ângulo, a resposta sempre vai ser 1. Vou justificar isso para vocês aqui no triângulo retângulo. Olha lá, aqui apareceu seno de alfa. Vamos calcular aqui embaixo. Quem é o seno de alfa? O seno é cateto oposto, B, sobre hipotenusa, C. Quem é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é o A, sobre a hipotenusa, que é o C. E aí eu vou substituir. No lugar do seno eu vou colocar isso, no lugar do cosseno eu vou colocar isso. Como é seno ao quadrado, e o seno vale B sobre C, como a gente viu aqui, ó, então vai ficar B sobre C ao quadrado, mais isso aqui, ó, cosseno ao quadrado. O cosseno é A sobre C, então vai ficar A sobre C ao quadrado aqui, ó. Quando eu for desenvolver isso aqui, ó, uma fração elevada ao quadrado vai ficar a parte de cima ao quadrado e a parte de baixo ao quadrado. Quando eu for desenvolver isso aqui, vai ficar a parte de cima, numerador ao quadrado e denominador ao quadrado. Olha só, eu estou somando duas frações que o denominador é o mesmo, então a gente mantém o denominador e soma só o numerador. Então vai ficar b ao quadrado mais a ao quadrado, que é esse outro pedaço aqui. Então a gente chegou à conclusão que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai ser igual a isso aqui, ó. Eu vou voltar aqui na primeira coisa que eu falei para vocês. Olha só, observa que aqui na primeira coisa que eu falei com vocês, antes de começar a te falar de trigonometria, eu apresentei isso aqui, que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz nesse triângulo que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Se você vier aqui, ó, eu tenho justamente o A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, isso é igual a C ao quadrado. E C ao quadrado dividido por C ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Então, a gente tem o que a gente chama de relação trigonométrica fundamental. Então, isso aqui a gente vai usar muito, não só na disciplina de cálculo 1, mas em diversos momentos. Relação trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo sempre vai ser igual a 1. Queria passar outras relações trigonométricas para você. Pessoal, outras duas relações trigonométricas. Olha só. Tangente ao quadrado de um ângulo qualquer. Eu vou chamar aqui de θ. Um ângulo θ, tá? Mais 1 sempre vai ser igual a secante ao quadrado de θ. Então, essa relação trigonométrica ela é muito importante. Ela é útil, né? No nosso curso aí como um todo. Muitas integrais, por exemplo, vão depender disso aqui. Lá no cálculo 2, também o trabalho de coordenadas polares pode depender disso aqui. Então, vamos estudar isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó, vou mostrar que isso aqui é verdade. Eu vou usar para isso duas coisas. Primeiro, o que é a tangente? A tangente é seno sobre cosseno. Sempre, né? E a outra coisa que aparece aqui é secante. Quem é a secante? A secante é o inverso do cosseno, então ela é 1 sobre cosseno, beleza? Tá, aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só, eu vou pegar esse lado aqui, vou desenvolver contas com ele e vou chegar nesse lado aqui para provar que os dois são iguais. Desse lado de cá tem tangente ao quadrado. Como a tangente é seno sobre cosseno, tangente ao quadrado vai ser seno sobre cosseno ao quadrado. Deixa eu tirar esse quadrado aqui. Seno sobre cosseno ao quadrado mais 1. Então, eu peguei esse lado aqui, copiei aqui embaixo, trocando a tangente por seno sobre cosseno. Como está elevado ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado a parte de cima e a parte de baixo. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ sobre cosseno ao quadrado de θ mais 1. Aqui eu vou tirar o mínimo, lembrando que aqui é como se fosse sobre 1, viu? Tirar o mínimo disso aqui, ó. O mínimo entre 1 e cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado. E aí eu faço cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1. 1 vezes seno ao quadrado vai dar seno ao quadrado de θ. Mas, aqui agora eu vou fazer o contrário, ó. Cosseno ao quadrado de θ
dividido por 1 vai dar cosseno ao quadrado, multiplicando por 1 vai dar cosseno ao quadrado de θ, certo? Então a gente tem isso aí. Beleza. Só que o que acontece agora? Olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Aí olha o que a gente obteve aqui no nosso exercício, ó. Aqui em cima tem seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E a gente acabou de ver que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. Então isso aqui vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. 1 sobre cosseno ao quadrado de θ é a mesma coisa que 1 sobre cosseno elevado ao quadrado. Porque quando você tem uma potência, você aplica ela na parte de baixo, 1 ao quadrado vai dar 1. Na parte de cima, melhor dizendo, e na parte de baixo, cosseno de θ elevado ao quadrado vai dar cosseno ao quadrado. Quem é 1 sobre cosseno? A gente acabou de ver que 1 sobre cosseno é a mesma coisa que secante. Então, como é 1 sobre cosseno ao quadrado, então é a mesma coisa que secante ao quadrado de θ. Ou seja, tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Então, essa é uma relação trigonométrica importante que vai aparecer em alguns exercícios aí, ó. Outra que é muito parecida com essa, ó. É essa aqui, ó. Cotangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de θ. Vamos lá, quem é cotangente? Cotangente de θ. A cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente vai ser cosseno sobre seno, sempre o inverso. Quem é cossecante? Cossecante é o inverso do seno. Então, cossecante é 1 sobre seno, né? Então, essas são as relações básicas, né? Aí a gente vai pegar o seguinte, eu vou pegar isso aqui e vou reescrever aqui embaixo. Só que no lugar de colocar o quadrado com a cotangente, eu vou trocar a cotangente por isso aqui, ó, por cosseno sobre seno. Então, vai ficar cosseno de θ sobre seno de θ. Mais 1, que é esse mais 1 aqui, ó. Aqui vou aplicar o cosseno nos dois termos, vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ mais 1. Você tira o mínimo aqui embaixo, vai ficar seno ao quadrado de θ. Aí faz seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado dá 1. 1 vezes cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Aqui é como se fosse sobre 1, né, gente? Seno ao quadrado dividido por 1 é seno ao quadrado vezes 1 dá seno ao quadrado de θ. Então, é mínimo múltiplo comum. Tem que saber calcular mínimo múltiplo comum aí. Aqui, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, ou seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, sempre é igual a 1. Sempre que você tiver seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ou cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, sempre vai dar 1 sobre seno ao quadrado de θ. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre seno de θ elevado ao quadrado. Porque se eu aplicar o quadrado aqui em cima, vai dar 1. Se eu aplicar o quadrado aqui embaixo, vai dar seno ao quadrado. 1 sobre seno é a mesma coisa que cossecante, ó. Então, isso aqui é a mesma coisa que cossecante de θ elevado ao quadrado, que é justamente o que a gente queria mostrar aqui. Essa é mais uma relação importante aí.